pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da disciplina de gerenciamento de projetos de software. Nessa sequência de aulas a gente está falando aí sobre a área de conhecimento, sobre o gerenciamento de tempo. Então, nas aulas passadas a gente viu esses três processos aqui que fazem parte da etapa de planejamento, e agora a gente vai começar um novo processo, que é o processo de estimar a duração da atividade. Então, dado que você já definiu as atividades, dado que você sequenciou essas atividades, que você estimou os recursos de cada atividade, agora você vai estimar a duração de cada atividade, tá certo? Bem, é o processo de estimativa do número de períodos de trabalho, que serão necessários para terminar as atividades específicas com os recursos estimados que foram definidos no processo anterior. Então, a estimativa das durações das atividades, elas podem utilizar algumas informações, sobre as atividades do escopo do projeto, alguns tipos de recursos que são necessários, quantidades estimadas de recursos e também o calendário desses recursos. E essa estimativa da duração ela é elaborada de forma progressiva e o processo considera a qualidade e a disponibilidade dos dados de entrada. Quais são as entradas desse processo de estimar a duração da atividade? Você vai ter como entrada a lista das atividades que foram definidas, os atributos de cada atividade, os requisitos dos recursos da atividade, que são os requisitos dos recursos estimados da atividade, eles terão um efeito na duração da atividade, já que os recursos designados para ela e a disponibilidade deles influenciarão significativamente a duração da maioria das atividades. Então, cuidado com isso também quando for fazer a estimação da duração da atividade. Ainda nas entradas, os artefatos de entrada do processo de estimar a duração da atividade, você também vai ter o calendário dos recursos, que ele pode incluir o tipo do recurso, a disponibilidade e a capacidade dos recursos que estão listados. Por exemplo, você pode ter o recurso analista júnior versus o analista sênior, então são dois recursos distintos e você pode precisar realocar a disponibilidade de algum desses recursos e também avaliar a capacidade de cada recurso em ser utilizado no projeto. Você vai ter a declaração do escopo do projeto, onde as restrições e premissas da declaração do escopo do projeto são consideradas durante a estimativa das durações da atividade. Alguns exemplos de premissas incluem, mas não estão limitadas às condições existentes e à disponibilidade de informações dentro do projeto. E alguns exemplos de restrições incluem, mas também não estão limitados à disponibilidade de recursos com habilidades, e termos do contrato e requisitos. Então, esse termo aqui, habilidades, vai destacar aí alguns recursos específicos que podem ter problemas de choque de disponibilidade. Ainda como entrada, você vai ter os fatores ambientais da empresa, ou seja, esses fatores ambientais da empresa eles podem influenciar o processo, mas não estão limitados a banco de dados de estimativas de duração e outros dados de referência que podem ser utilizados para fazer a estimativa mais precisa da duração da atividade. Você também pode utilizar métricas de produtividade. Você também vai ter como entrada os ativos de processos organizacionais, ou seja, esses ativos eles podem influenciar o processo de estimar a duração das atividades e incluem, mas não estão limitadas a algumas informações históricas sobre a duração. Então, se você tem projetos que já tiveram atividades bem similares, você pode utilizar o valor de duração dessa atividade em um projeto anterior como base para fazer a sua estimativa. Você também pode ter os calendários do projeto, a metodologia de elaboração do cronograma e as lições aprendidas. Então, tudo isso vai ser combinado para fazer um melhoramento aí na estimativa da duração da atividade. E algumas ferramentas e técnicas que você pode utilizar no processo de estimar a duração da atividade. Você pode fazer o uso da opinião especializada, que já vimos, que é você fazer algum tipo de consultoria com pessoas mais experientes, então você vai utilizar uma opinião especializada de um especialista. Você pode fazer o uso da estimativa análoga, a estimativa paramétrica, a estimativa de 3 pontos e as análises das reservas. Nós vamos ver em detalhe cada uma dessas técnicas aqui, tá bom? Primeiramente, a estimativa análoga. O que é essa estimativa análoga?
Então, ela usa a duração real de uma atividade anterior como base para a estimativa da duração de uma atividade futura. Então, é aquela consulta no histórico, né? Então, você vai ter um documento histórico onde vai ter uma lista de atividades com as durações que foram utilizadas, por quanto tempo durou aquela atividade, né? E você vai utilizar isso para fazer a sua estimativa. Frequentemente, a estimativa análoga ela é usada quando existe uma quantidade limitada de informações detalhadas sobre o projeto. Por exemplo, nas fases iniciais do projeto, você não tem muito essa informação detalhada, então você pode fazer uso de estimativas análogas, dado que outros projetos já passaram por isso. E no decorrer do projeto, esse valor, né, a estimação da duração da atividade, ela foi melhorada durante o projeto. Você também pode fazer uso de informações históricas de opinião especializada, né, para complementar a estimativa análoga. E essa estimativa análoga ela é mais confiável quando as atividades anteriores são semelhantes, tá? De fato, e não apenas aparentemente. Então, além da equipe do projeto que prepara as estimativas possuir a habilidade técnica necessária, é importante que você avalie se as atividades são realmente semelhantes ou se elas têm um nome parecido ou uma descrição parecida, mas elas são de fato diferentes. Tá? Então, muita atenção a isso. É um risco também fazer uso da estimativa análoga por conta dessa imprecisão no fato de você conseguir comparar duas atividades de projetos diferentes. A outra técnica utilizada é a estimativa paramétrica. Então, na estimativa paramétrica, você vai utilizar uma relação estatística entre os dados históricos e outras variáveis, né? Por exemplo, os metros quadrados em uma construção. Você pode utilizar isso para calcular uma estimativa como parâmetro da atividade, né? Tais como os custos, orçamento e duração. Então, dado que você sabe que 1 metro quadrado de construção você utiliza X recursos, então você pode fazer uma estimativa dado que você vai gastar 10x, né? Se você fizer 10 metros quadrados, tá? Então, isso é a estimativa análoga. E ela determina a estimativa multiplicando a quantidade de trabalho a ser realizada pelo valor da produtividade. Já a estimativa de 3 pontos, tá? É uma que é muito utilizada. Então, a precisão das estimativas de duração da atividade, ela pode ser aperfeiçoada, né, se você considerar as incertezas das estimativas e também os riscos dessas estimativas. E esse conceito se originou com a técnica de revisão e avaliação de programa, né, chamado de PERT. Então, o PERT foi quem influenciou a criação da estimativa de 3 pontos. Então, essa estimativa de 3 pontos, ela baseia-se na determinação de 3 tipos de estimativas. Então, você vai precisar ter uma estimativa de tempo mais provável, o tempo otimista e o tempo pessimista. Então, isso aqui era, no melhor dos casos, né, no otimista, no melhor dos casos, eu vou demorar quanto tempo? Ou seja, você vai demorar um valor menor de tempo, né, dado que é o tempo otimista. O tempo pessimista é quanto no máximo você vai demorar para concluir aquela atividade. E o mais provável é quanto é a média, né? É quanto você acha que geralmente se gasta para fazer isso. E dada dessas 3 estimativas, você vai colocá-las aqui nessa equaçãozinha, onde você vai ter o tempo estimado, ele vai ser igual ao tempo otimista, mais o tempo pessimista, mais 4 vezes o tempo médio dividido por 6. Então, o tempo médio aqui ele tem um peso bem maior do que as demais estimativas, né, a otimista ou a pessimista, e depois você divide eles por 6 e você vai ter a estimativa de tempo utilizando a estimativa de 3 pontos. Então, essas estimativas de duração que são baseadas nessa equação, né, da estimativa de 3 pontos, elas podem fornecer mais precisão e os 3 pontos esclarecem a faixa de variabilidade das estimativas de duração. Então, você vai ter aí um valor mais aproximado, dado que você está considerando o melhor e o pior caso no cálculo da duração daquela atividade. E agora uma questãozinha para você treinar aquilo ali, né? Então eu peço que você pause o vídeo e faça essa atividade. Então você vai calcular aqui, utilizando essa equação, qual é o tempo estimado para cada atividade dessas. Então você tem aqui várias atividades, né? Ou pacotes de trabalho. E você vai utilizar aqui para fazer o cálculo de duração dessa atividade utilizando a estimativa de 3 pontos. Então você vai aplicar essa equaçãozinha aqui em cada atividade dessa, crie uma tabelinha aí, vão colocando o valor aqui na lateral, tá? E daqui um pedacinho eu vou confirmar com vocês aqui os valores que foram alcançados, tá bom?
Bem, pessoal, dado que vocês já fizeram a estimativa de 3 pontos aí para todas essas atividades, então o valor que foi alcançado é esse aqui, né? Então, a definição do projeto, você vai ter um tempo estimado de 10, tá? Pode ser 10 dias, 10 horas, aqui no caso está em dias, tá? Então, você vai ter uma estimativa aqui de 10 dias. O gerenciamento do projeto vai demorar, em média, 115 dias, né? Isso é estimativa, utilizando a estimativa de 3 pontos. A contratação dos serviços, 19 dias. A alvenaria, né? 18,33 dias. Então o cálculo é bem simples. Você vai pegar o prazo otimista, né? Ou seja, 10. Fazer aqui no caso da alvenaria, tá? Você vai ter aqui o prazo otimista, que vai ser 10. Você vai ter o prazo pessimista, que vai ser 24. E você vai ter o prazo mais provável, né? Também chamado de prazo médio, que vai ser 19. Então 19 vai ser multiplicado por 4, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, dividindo por 6, você vai alcançar aí o valor de 18,33, tá bom? Bem, isso aqui é um resumozinho das técnicas que a gente viu, né, do processo de estimar a duração da atividade. Então, as técnicas você vai ter a estimativa baseada em analogia, baseada em estimativa paramétrica e baseada na estimativa de 3 pontos. Então, na analogia, você vai ter a comparação com outro, né, com outro projeto, né, com outra tabela de duração de atividades. Você vai fazer uso do histórico, né, de projetos anteriores e você vai ter atividades semelhantes. Já na paramétrica, você tem o uso da fórmula, você vai calcular a produtividade a partir de um valor base e você tem a quantidade de atividades. E na de 3 pontos você tem aqui as características mais provável, o otimista e o prazo pessimista, tá bom? Então isso aí são algumas palavrinhas-chave para vocês lembrarem aí o que é que caracteriza cada uma dessas 3 métricas. E ainda, né, no processo de estimar a duração da atividade, você vai ter aqui também outra técnica, que é a análise das reservas. Então, as estimativas de duração, elas podem incluir reservas para contingências, que às vezes são chamadas de reservas de tempo ou buffers, no cronograma geral do projeto, para considerar as incertezas do cronograma. Então, é aquela reserva a mais, né, que você deixa reservada para imprevistos, tá? Então, a reserva de contingência, ela pode ser uma porcentagem da duração estimada da atividade, né? Pode ser um número fixo de períodos de trabalho e etc. Então, à medida que informações mais precisas sobre o projeto se tornam disponíveis, a reserva de contingência ela pode ser usada, né? Pode ser reduzida ou eliminada se você tiver uma precisão muito alta nas suas estimativas, né? Então, você não irá mais precisar da reserva de contingência. E as contingências elas devem ser claramente identificadas na documentação do cronograma, né? Porque se você não identificar elas de forma clara, quando algum outro gerente for fazer a validação do seu cronograma, ele vai ver que os dados não batem, né? Ou seja, a quantidade de dias total do projeto não vai bater com a quantidade de dias da soma das atividades, né? Então isso pode gerar algum problema se você não deixar claro qual a porcentagem que você está inserindo para as reservas de contingência. E quais são as saídas desse processo, né, de estimar a duração da atividade? Como saída, você vai ter as estimativas da duração de cada atividade que foi definida nos processos anteriores, né? Você vai ter o uso de avaliações quantitativas do número provável de períodos de trabalho que serão necessários para completar uma determinada atividade. Isso pode incluir algumas indicações da faixa de resultados possíveis, né? Por exemplo, você teve a métrica que foi 2 semanas, a estimativa, né? E você pode inserir também mais ou menos 2 dias, né, para indicar que a atividade levará pelo menos 8 dias e não mais de 12. Então você faz essa estimativa com uma margem de erro aí de 2 dias, né, por exemplo. Você também vai ter como saída as atualizações de alguns documentos do projeto, né? Podem ser vários documentos, mas eles não estão limitados a esses principais, né, que são os atributos das atividades e as premissas feitas no desenvolvimento da estimativa da duração da atividade, né, tais como os níveis de habilidade e disponibilidade de cada recurso. E, desculpa, mais um exercíciozinho, pessoal, que eu peço para vocês fazerem, e aí vocês vão estimar a duração das atividades do seu projeto, né, ou seja, as atividades que vocês definiram e sequenciaram nas aulas anteriores, você vai escolher qual técnica você acha mais adequada para fazer a estimativa das atividades que você definiu.
Então você vai fazer essa escolha e você vai aplicar a técnica que você escolheu. Então você pode escolher entre a estimativa análoga, a paramétrica ou a de 3 pontos. Você também pode fazer a junção dessas métricas, tá? Você também pode utilizar mais de uma métrica, dado que você consiga ver que as características de uso de cada métrica são parecidas com as atividades que você definiu. Então, você pode utilizar mais de uma. Mas, então, eu deixo esse probleminha para vocês pensarem, tá? Então, qual métrica é mais indicada para as atividades que eu defini? Tá bom? E com isso a gente encerra, pessoal, mais uma aula sobre gerenciamento de tempo. E é isso. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.